No início, a humanidade era composta de grupos nômades que saíam nos diversos locais das regiões em que eles habitavam atrás do alimento, né? Seja da caça, seja das frutas e verduras que eles podiam coletar e comer. Pouco a pouco, com o adquirir do pensamento e do raciocínio lógico, os homens foram percebendo que podiam fazer plantações e criação de animais de tal maneira que não precisavam estar saindo e sempre se deslocando atrás dos alimentos, né? Mas mesmo nessa época em que os grupos eram nômades, haviam certas figuras naqueles grupos que se dedicavam a criar certos componentes para ajudar a tratar os males que afligiam o grupo. Esses elementos eram chamados de curandeiros. E essa prática era curandeirice. Então, sempre que um elemento se feria, ou era mordido por um animal, ou picado por uma cobra, o curandeiro tentava tratar o cara. E esse curandeiro não se dedicava à coleta de alimentos. Ele, na tribo que era provisória, ele se dedicava exclusivamente à produção desses extratos, componentes, etc., para fazer o tratamento das crises que ocorriam nos componentes dos grupos, né, afetando a saúde. Muito bem. Depois que o homem começou a se estabelecer nos lugares, porque ele percebeu que podia plantar o alimento e criar o animal para seu consumo, começaram a surgir os problemas da humanidade. O primeiro deles foi a propriedade, o conceito, a noção de propriedade, que não havia antes, porque os nômades não podiam carregar muita coisa, podiam carregar só as coisas para se defender dos elementos naturais, né? Uma arma, uma ferramenta, um machado para quebrar coisa e uma roupa para se proteger da intempérie. Depois que assentaram-se nas cidades, aí começaram a surgir as ideias de propriedade e também começou a surgir a ideia de que o conhecimento era poder. Porque nas cidades já começou a haver gente que se dedicava ao espiritual, a fazer orações e a fazer rezas e reunir aquelas pessoas em certos horários para fazer aquela reza, ameaçando elas com o castigo dos deuses, porque eles conheciam, como eram elementos ociosos no grupo, se dedicavam a esses eventos, né, de religiosos. Eles percebiam melhor a natureza e podiam fazer previsões de seca, de cheia, de tempestades. E com isso, a ralé que estava ao redor deles acreditava que eles tinham poderes, né? Por outro lado, quando se assentou nas cidades, começou a surgir a necessidade de trocas. Então havia trocas comerciais entre as cidades, os elementos de uma mesma cidade ou entre cidades diferentes, e com as trocas comerciais começaram a surgir os grandes comerciantes, e esses grandes comerciantes começaram a ficar ociosos, porque a proporção que eles iam adquirindo bens e ficando ricos, não queriam mais fazer aqueles trabalhos safados que eles faziam, né? Eles contratavam empregados para fazer aquilo. E como ficavam ociosos, começaram a se dedicar a estudar coisas, né? A analisar fenômenos, a fazer observações matemáticas, né? Então, os primeiros cientistas, na realidade, foram religiosos ou comerciantes. O engraçado é que hoje em dia, um cientista olha um comerciante como se fosse um ser de baixa qualidade, de classe inferior a dele, né? E se um filho de um cientista quiser se dedicar ao comércio, meu Deus do céu, vai ser um escândalo dentro da casa do cientista. Ele vai dizer, menino, como é que você vai fazer uma bosta dessa? Você deve estudar e se tornar um cientista. Então as necessidades que foram criadas decorrentes desses agrupamentos que haviam denominados de cidades, foi que fizeram surgir o conhecimento científico, a matemática, etc. Né? A geografia, por exemplo. A geografia surgiu quando o homem se assentou e precisou demarcar áreas, né? Precisou criar áreas para fazer plantio, criar áreas para
para a pecuária, né? E com isso tinha que se calcular a área, qual era, quem ficava com qual área, e para isso surgiu a geometria, né? E a aritmética também. No caso quando o homem passou a fazer as grandes navegações, não havia referências geográficas no mar, ele teve que se voltar para as estrelas. Aí surgiu a trigonometria, né? Decorrente dessa necessidade. Então, o professor hoje, ao querer dar sua aula de matemática, de física, comece explicando para o aluno como é que aquilo surgiu e por que surgiu. Vai ser muito melhor para o pobre do aluno aceitar aquela merda do que hoje em dia como ela é jogada num quadro negro, numa aula monótona, seja um grupo de não sei o quê, seja nada. Seja um problema que aconteceu numa certa local, numa certa época, e que teve que se resolver esse problema, porque senão a localidade ia se acabar, se extinguir. E surgiu alguém que estudou o problema e criou um método, porque matemática é conhecimento e física é estudo dos fenômenos naturais. Não tem nada mais do que isso. E se um professor explicar isso para o aluno e fazer ele entender o que é o modelo não é a verdade. O modelo não é o que acontece. O modelo é uma analogia que a gente faz para entender um fenômeno. Apenas isso. Tudo que o modelo diz tem consistência dentro daquele modelo. Não é o que existe ao redor. É a maneira como nossa observação entende aquele fenômeno. Isso é o modelo.